Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores e senhoras da imprensa, telespectadores da TV Assembleia, TV Verde Vale, lá no sul do estado, no Cariri, na minha cidade de Juazeiro do Norte, senhores telespectadores. Senhor presidente, ao ocupar essa tribuna, senhor presidente, convido todos os deputados, deputadas, os telespectadores a uma serena reflexão sobre o atual cenário que estamos inseridos e que está inserido o Brasil e a sua população. Nestes últimos dias, senhor presidente, senhores deputados, telespectadores, em todos os recantos do país, eclodiram manifestações em que o povo nas ruas reverberavam com muita força as suas angústias e reivindicavam por demandas reprimidas em vários setores, na educação, na saúde, na mobilidade urbana, contra a corrupção, contra a impunidade e contra a falta de segurança. E nós podemos observar que as respostas a essas queixas, senhor presidente e senhores deputados, vieram de formas tímidas, teóricas, sem deixar com nitidez a perspectiva de que possam se tornarem práticas ou se tornarem realidades. E isso tem deixado, de certa forma, uma inquietude no seio da sociedade, dos agentes públicos, da imprensa, enfim. E essas discussões têm continuidade porque as respostas atabalhoadas que vieram não foram claras e objetivas no sentido de que essas demandas e essas manifestações, senhor presidente, fossem ou se tornassem práticas na realidade. Na saúde, veio a resposta de que a importação de médicos seria uma das soluções para o nosso grave problema de saúde pública, aonde temos hospitais sucateados, falta de UTIs, falta de equipamentos, condições indignas de atendimento, e eu reputo como muito superficial, muito simplória, essa possibilidade de somente com a importação de médicos se resolver um problema grave, crucial, que se arrasta ao longo do tempo, na intimidade da principal rede de saúde pública do Brasil, que é o SUS. Deputado Heitor Ferrer, quando puder. Com certeza, meu caro deputado. Na educação, acreditam a saída de todos os males, da falta de qualidade na educação, da falta de equipamentos para se fazer com que a educação tenha qualidade, e se recorre à perspectiva de recurso através de royalties do petróleo e do pré-sal. Isso é coisa a longo prazo. Na corrupção, imaginam que uma reforma política é necessário para ajustar e combater o já combalido sistema eleitoral do nosso país. E aí vem com a história de um plebiscito.
parece um sonho, porque esta reforma política, meu caro deputado Heitor Ferrer, doutora Silvana, deputada, já dormita no Congresso Nacional, nas gavetas do Congresso Nacional, há quase 20 anos. E nunca se viu o mínimo interesse de se colocar na prática essa questão da reforma política. Mas o mais interessante, meus caros companheiros deputados, deputadas, senhores telespectadores, senhor presidente, é que nós ficamos sem escutar uma só palavra, nós ficamos sem ouvir um só grito com relação a uma chaga extremamente aberta na sociedade brasileira, que é a chaga da violência, meu caro deputado Heitor Ferrer. Nós não ouvimos nenhuma resposta dos governantes de plantão o que queriam fazer para minimizar esse problema que bate às portas das famílias brasileiras. Deputado Vasco Landim, no final do pronunciamento de Vossa Excelência, se possível. Com certeza, deputada. Nas portas das famílias brasileiras, ceifando as vidas, e que esse número é estarrecedor no Brasil afora. E o silêncio foi dado como resposta a essa situação em que nos encontramos submetidos. Senhor presidente, senhores deputados, senhores da imprensa, os dados da violência no Brasil e no nosso Estado são assustadores, são estarrecedores, é coisa que parece até não real. Mas, segundo as estatísticas do Ministério da Justiça do Brasil, a cada 13 minutos, pasmem os senhores, a cada 13 minutos, eu estou falando 13 minutos, uma vida é ceifada no Brasil. Ocorre um assassinato, um homicídio no Brasil. Isso é coisa grave. É coisa séria. Isso é o Ministério da Justiça que está falando. É uma coisa gravíssima. Certamente que, pelo olhar dos governantes, um homicídio a cada 13 minutos não vale nada, não é uma coisa significante. Mas um homicídio é coisa gravíssima. É a morte de alguém, é um drama para a família, é a interrupção de um sonho. Vamos fazer um exercício de imaginação e nos colocar no lugar de uma família que teve um ente seu morto violentamente por um homicídio. Como fica a alma e as entranhas dessa família? Fica dilacerada, fica uma marca que não se acaba, porque ali, além de ter perdido a vida, se ceifou sonhos de futuro, de progresso. E o grande problema de tudo isso é de que a maioria desses homicídios atacam, matam, ceifam as vidas das pessoas mais jovens do Brasil. Na minha região, a região do Cariri, interior do estado do Ceará, interior do Brasil, foi feito um estudo recentemente pela Universidade Regional do Cariri, com alguns professores de sociologia, e foi detectado de que a delinquência infanto-juvenil e as mortes na juventude têm aumentado sobremodo no interior do estado.
proporcionalmente mais do que na região metropolitana. E a conclusão que foi tirada é de que tudo isso decorre certamente, e decorre sim, da falta de políticas públicas voltadas para a infância e para os jovens. Enquanto este país e esse Estado não cuidar das suas crianças e dos seus jovens, que ainda têm o cérebro, a cabeça aberta como se fosse um livro de páginas limpas, para se escrever o bem, para se escrever a decência, a ética e se educar esse segmento, nós vamos continuar a ter marginais. Marginais que matam, marginais que roubam, marginais que não têm a mínima sensibilidade para preservar a vida humana. É necessário não só lamentar, meu caro deputado Heitor Ferrer, deputada doutora Silvana, senhor presidente, senhores deputados. É necessário agir. Os governos precisam assumir uma política de segurança que contemple o bem-estar da população. E aqui cabe algumas perguntas. E nós vamos fazer. Perguntamos, diante de tantos homicídios, de tanta violência, de tanta insegurança, aonde anda um plano de segurança nacional? Tem os governantes, creditado, deputado Heitor Ferrer, às drogas, ao narcotráfico, o grande catalisador da grande violência e mortandade que nós assistimos nesse país. Eles têm tido isso aí como principal foco, a principal fonte de desencadeamento da criminalidade. E se já tem isso em mãos, esse dado, nós perguntamos, e cadê o Plano Nacional de Combate às Drogas? Aonde está que ninguém vê? Aonde está colocado que nós não assistimos na prática? É difícil. Por que então tanto silêncio? É certamente uma incapacidade, meu caro deputado Heitor Ferrer, ostensiva dos governantes. É muita gente morrendo. Outros acreditam a questão da violência e da matança a dados, a estatísticas sociológicas, a problemas econômicos, mas se alardeia aos quatro cantos deste país de que as questões sociais, de que a questão econômica tem melhorado à vista de todos. E por que melhorou à vista de todos? E nós continuamos com essa violência e com essa matança no Brasil. No meu pequeno entender, meu caro deputado Heitor, não reside tão somente aí, nas drogas e nas questões de nível social. Tem mais outras coisas, tem muito mais. Tem o emaranhado legal, tem a questão das polícias, tem a questão da prevenção, mas tem, sobretudo, se nós quisermos produzirmos daqui mais para frente uma sociedade mais sadia, mais correta, investir na educação das nossas crianças. Eu quero aproveitar a oportunidade para passar a parte para o meu grande deputado e amigo Heitor Ferrer e, na sequência, a deputada doutora Silvana. Deputado Fácil Landim, antes de Vossa Excelência terminar o pronunciamento que está
fazendo na tribuna da Assembleia. Deputado Vasco, vou ceder mais 3 minutos, dada o relevado tema ser debatido na casa, e por Vossa Excelência ter a parte antes para poder ouvi-los. Antes de Vossa Excelência terminar, mais um brasileiro já foi assassinado. Um pai de família, ou um filho, ou uma mãe, e na grande maioria jovens. Eu vou falar em seguida a Vossa Excelência, eu vou ser o próximo orador. Antes que eu termine, mais um brasileiro terá sido assassinado nas ruas do Brasil inteiro. Os dados são cruéis. Em toda a Grã-Bretanha, Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda. Ano passado, deputado Vasco Landim, foram assassinados 500 pessoas. 500 pessoas. No Brasil, foram assassinadas 48.500. Olhe bem, em toda a Grã-Bretanha, no ano de 2012, 500 assassinatos, envolvendo todos esses países que eu estou dizendo a Vossa Excelência e a quem está nos ouvindo. No Brasil, foram 48.500. Portanto, o tema. E no estado do Ceará, foram 3.800 pessoas assassinadas. No estado do Ceará, só para eu ter um dado. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, porque esse tema de violência, que é a instância final de todos os desequilíbrios sociais, todos os desequilíbrios, a falta de moradia, a falta de emprego, a falta de saúde, a falta de educação, a falta de saneamento básico, a perda das esperanças, termina, deputado, neste fim trágico que é a morte. Por isso que o Brasil tem tanta morte, porque as esperanças das pessoas foram embora. Portanto, parabéns por trazer tão relevante tema para ser debatido hoje na Assembleia. Eu agradeço a Vossa Excelência, e sua parte só faz contribuir com o nosso pronunciamento. Doutora Silvana. Deputado Vasco, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e também a oportunidade de participar desse debate, deputado. E eu vejo o aumento da criminalidade, deputado Vasco, com um esvaziamento realmente de questões dentro da escola, porque não tem como se colocar um policial para cada bandido e até as pessoas que se matam dentro das suas próprias casas, a violência doméstica que também tem crescido. Eu entendo, e essa é uma visão que eu sei que tem, há quem pense o contraditório, mas nós precisamos, deputado Vasco, levar mais cidadania e ética para dentro das escolas, tentar realmente fazer houve um buraco aí no tempo que as pessoas começaram a esvaziar Deus de tudo, como se fosse um ataque ao Estado laico. Pelo amor de Deus, você levar valores cristãos para dentro da escola, ética, cidadania, como foi um projeto. Deputado Vasques, para concluir, por gentileza. Eu lhe agradeço, deputada. Só para concluir, deputado, que eu entendo realmente que a gente precisa ter essa chamada, porque é mudando a pessoa em si, a índole e o respeito ao próximo, que também nós vamos diminuir essa violência. Eu agradeço o carinho, a atenção de Vossa Excelência. Muito obrigada, deputado Vasques. Senhor presidente, só para concluir, eu gostaria de, aqui, como representante do povo, mas pedir daqui, dessa tribuna, dessa Casa do Povo, desse parlamento, que fosse dado alguma resposta a essa chaga aberta da violência no Brasil, que mata tantos irmãos e que durante todo esse processo de vozes que solicitavam demandas e tantos outros segmentos, não foi dado sequer uma só palavra. Muito obrigado, senhor presidente, pela compreensão. A presidência resiste ao pronunciamento.